Olá, queridos amigos e amigas do canal. Neste vídeo, eu vou trazer um resumo de uma entrevista que o Papa concedeu a Daniel Haddad, que é o fundador de Infobae, que é um site de informação online da Argentina. O pontífice fala, entre outras, sobre a sua eleição à Cátedra de Pedro há 10 anos atrás. Faz uma homenagem ao cardeal brasileiro Cláudio Umes, que inclusive o influenciou na escolha do nome de Francisco. Fala inclusive dos seus hábitos. Ele também fala sobre o drama do tráfico de drogas na América Latina, a situação na Venezuela, na Nicarágua, e fala também sobre uma possível viagem à sua terra natal, a Argentina. Antes eu peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Vamos ao vídeo. Esta segunda-feira, 13 de março, Bergoglio está completando 10 anos como Papa, mas acredita que não mudou no essencial. Ele mantém de fato a mesma atitude que sempre teve, as nuances do espanhol de Buenos Aires, o humor um pouco cândido. Trazemos a seguir um trecho da longa entrevista concedida a Daniel Haddad, fundador de Infobae, site de informação online argentino. Se están cumpliendo 10 años del día que usted fue ungido Papa. Me gustaría saber si tiene recuerdos desse dia. Santo Padre, completam-se 10 anos do dia em que o senhor foi eleito Papa. Lembra-se desse dia? O que lhe vem à mente primeiro? Sí, quise recordar varias veces lo que pasó ahí. Realmente yo no me di cuenta de lo que iba a pasar. Várias vezes quis me lembrar do que aconteceu. Realmente não me dei conta do que ia acontecer. Como você não tinha votos? Sim, muitos tinham votos ali, mas no conclave há o fenômeno dos votos depósito. Às vezes não se sabe em quem votar e por isso se espera um pouco e se dá a alguém que não vai sair, para ver como as coisas vão. É assim que o Espírito Santo move alguém, não é mesmo? De manhã eu vim aqui tranquilo ao meio-dia e alguns me fizeram brincadeiras de passagem, que eu não entendi. Mesmo quando cheguei ao refeitório, alguns bispos do centro da Europa me disseram: "Vamos, eminência, o que nos conta sobre a América Latina?" Eles me examinaram. Quando eu estava saindo do refeitório, um cardeal veio correndo por trás e me disse: "Um momento, por favor. É verdade que lhe tiraram um pulmão?" Eu disse: "Não. Me tiraram o lóbulo superior direito porque tinha cistos." "Ah, e quando isso aconteceu?" E eu disse: "No ano 57. E ele disse: "Essas manobras de última hora", e voltou para trás. E foi aí que percebi, foi aí que me dei conta de que havia uma campanha a favor e uma campanha contra. Depois fui dormir a sesta tranquilo. Outra lembrança interessante é que quando cheguei, isto é, o que os psicólogos diriam um inconsciente, antes de entrar na Sistina, encontrei o cardeal Gianfranco Ravasi e começamos a caminhar na grande sala antes da Sistina. E eu lhe disse: "Sabe que para minhas aulas de escritos sapienciais eu costumava usá-los, agora não dou mais aula, seus livros", e comecei a explicar e começamos a falar sobre os livros sapienciais e ambos entramos em sintonia. Até ouvi um grito: "Os senhores vão entrar ou não? Porque eu vou fechar a porta." O inconsciente de não querer entrar são coisas que não se pode controlar. Foi muito diferente a la elección del 2005? No, la dinámica es la misma. La dinámica es la misma, esta tuvo una votación más. Santo Padre, foi muito diferente da eleição de 2005? Não, a dinâmica é a mesma. Esta teve uma votação a mais. Em 2005 foi na primeira votação da tarde. Nesta foi na segunda da tarde. Na primeira já se podia ver a tendência. E aqui quero prestar homenagem a um grande amigo, o cardeal Cláudio Umes, que estava sentado atrás de mim e veio até mim na primeira votação e me disse: "Não tenha medo, é assim que o Espírito Santo age." Até me emociono porque ele morreu há pouco tempo e eu gostava muito dele. E quando fui eleito na segunda votação, alcancei a marca dos 2/3 e a contagem continuava, todos estavam aplaudindo enquanto a contagem continuava. E ele se levantou, me abraçou e me disse: "Não se esqueça dos pobres." Isso me toca. Um grande homem, Umes, um grande homem, um grande homem. Ele morreu há alguns meses.
Silencioso, porém, ele estava marcando o caminho. Bem, os pobres, o que eu sei, São Francisco. Francisco, ponto. Então, quando o cardeal Giovanni Battista Re me perguntou que nome quer dar a si mesmo, eu disse Francisco, ponto. Se le dije Francisco. Reconozco que mucha gente que lo conoce usted hace años, a veces me dice algo. Dice... Santo Padre, muitas pessoas que o conhecem há anos, às vezes me dizem que o senhor parece muito mais feliz do que antes, desde que se tornou Papa. O senhor sente isso? Yo siempre estuve contento con mi ministerio en los momentos difíciles, de dificuldades, que los tuve. Sempre estive contente com meu ministério, mesmo nos momentos difíceis, de dificuldades que tive, porque tive que resolver problemas bastante espinhosos ou ajudar a resolvê-los. Mas nada jamais me tirou minha paz interior, essa felicidade. E se vê que as pessoas olham mais para mim agora, mas eu sempre fui assim. Acho que não mudei aqui. Tenho um pouco de saudades de Buenos Aires, porque não posso andar pelas ruas como fazia lá, mas eu não saberia como quantificar a tranquilidade, a paz, a alegria interior que eu tenho. Para mim, é sempre a mesma coisa. ¿Es cierto que no usa teléfono celular? Nunca lo tuve. Nunca. Cuando me hicieron obispo me regalaron... Santo Padre, é verdade que o senhor não usa telefone celular? O Papa responde, eu nunca usei. Nunca? O Papa responde ainda, quando me fizeram bispo, me deram um em 92. Na época era um tijolo. Eu disse, nunca vou usar isto. Bem, faça um telefonema. Na frente da pessoa que me presenteou, liguei para minha irmã. Como você está? Bum, desliguei. Eu devolvi e nunca mais. Isso me dá uma grande liberdade, porque eu me intero sobre tudo. Tem meu número de telefone ou deixa a mensagem e eu ligo de volta. Em outras palavras, para mim não é um impedimento. É claro, reconheço que meus secretários têm celular. ¿Eso significa que no ve Twitter, Instagram, Facebook? No, ese mundo no. No, pero alguien le cuenta. Sí, estoy al día. Santo Padre, isso significa que o senhor não vê Twitter, Instagram, Facebook? Não, não esse mundo. Mas alguém lhe diz, sim, eu me mantenho atualizado e escrevo à mão, acrescenta o Papa. Como é isso? O Papa responde, quando eu estava estudando na Alemanha, comprei uma máquina de escrever em uma dessas vendas de garagem que os alemães têm por 45 marcos. Comprei por 45 marcos. Eles se livram de tudo o que podem nas sextas-feiras. E eu gostei dela, era com uma linha de memória. Levei-a para Buenos Aires quando voltei e a usei até vir para cá. E foi lá que ela ficou. Então, voltei a escrever à mão. Santo Padre, como o senhor envia um e-mail? À mão. Porém, o entrega a alguém? O Papa complementa. E eu o entrego ao secretário e ele o envia. Sim, tudo à mão. Não quero dizer que é melhor do que o outro modo, não. É um limite que eu tenho, uma incapacidade, digamos. Quando foi a última vez que o senhor tirou férias? O Papa responde, em ano 75, vejamos, se não me engano, sim. No ano 76, Isabel Perón caiu, não foi? Sim, em 24 de março. O Papa explica. Aí se estava falando que havia um golpe militar em 76 e em 75 em Mar del Plata. A comunidade tinha uma casa em Mar del Plata e eu fui lá. Em 76 eu disse, olha, fala-se de um golpe, eu não quero deixar isso sozinho. Eu era provincial na época. Vão embora. Ademais, eu estava preparando a mudança da Cúria Provincial para São Miguel. E isso aconteceu no dia 24 de março, a mudança. E eu fiquei em casa. E foi aí que senti o gosto por um tipo diferente de férias. Ler mais, ouvir música, rezar mais, descansar mais. E acabei gostando desse estilo. É o que sempre repito. Esse estilo me terminou gostando, não? E é que repito sempre. Santo Padre, ¿reza alguna hora en particular en su habitación, en la capilla? ¿Dónde reza? A la mañana celebro misa enseguida, si es que no tengo misa afuera. Santo Padre, o senhor reza em algum momento em particular, em seu quarto, na capela? Onde reza? O Papa responde, pela manhã cedo celebro a missa, se não tiver missa fora. Às 6 horas da manhã celebro missa. Antes disso, rezo um pouco e depois também rezo. Eu levanto às 4 horas, às 5 horas já estou rezando em meu quarto. Às 5h50 vou à capela e lá celebro a missa. Geralmente sozinho ou com um padre que vem e me acompanha e ele me ajuda. Quando há outro padre, ele me ajuda. E então o dia começa.
Las últimas 3 preguntas tienen que ver con América Latina. Infobae es un medio regional principal. Santo Padre, as 3 últimas perguntas da entrevista têm a ver com a América Latina. A primeira diz respeito à Venezuela. O relatório Bachelet da ONU fala sobre violações, choques elétricos, prisioneiros políticos, desaparecimentos forçados de pessoas. Isso me lembrou a noite sombria que a Argentina atravessou com a ditadura militar, porém, 40 anos depois. O senhor vê alguma luz de esperança de que o regime na Venezuela possa mudar? Penso que sí, porque son las circunstancias históricas las que van a obligar. Penso que sim, porque são as circunstâncias históricas que forçarão a mudar a forma de diálogo que tem. Eu penso que sim. Ou seja, eu nunca fecho a porta para possíveis soluções. Pelo contrário, eu as incentivo. Nicaragua en un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferente. Santo Padre, a segunda tem a ver com a Nicarágua. No início parecia que só tomava de mira a oposição ou aqueles que pensavam diferente. De fato, acaba de expulsar 222 adversários para o exílio. Mas também vejo um ataque muito forte contra a Igreja Católica. Expulsaram o núncio, agora estão proibindo as procissões da Semana Santa. E há uma frase do mandatário dizendo que os bispos, os padres, os papas são uma máfia. O que o senhor pensa disto? Uma máfia. ¿Qué piensa de esto? Yo ahí con mucho respeto, não me queda outra que pensar em desequilíbrio. Com muito respeito, não me resta que pensar em um desequilíbrio da pessoa que lidera. Aqui acrescentamos nós, Daniel Ortega. E o Papa continua: lá temos um bispo na prisão, um homem muito sério, muito capaz. Ele quis dar seu testemunho e não aceitou o exílio. É algo que está fora do que estamos vivendo. É como trazer a ditadura comunista de 1917 ou a ditadura de Hitler de 1935, trazendo as mesmas aqui. São um tipo de ditadura grosseira. Ou, para usar uma bela distinção da Argentina, guarangas. Guarangas. Tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. La última de América Latina es sobre el narcotráfico. El narcotráfico ha tomado estados, ha penetrado gobiernos. Santo Padre, a última acerca da América Latina é sobre o tráfico tomou conta de estados, penetrou governos do México até o sul. A Argentina está passando por algo horrível em Rosário e talvez em outras partes que não tem tanta imprensa ou publicidade. Há diferentes escolas de pensamento que veem a descriminalização ou a legalização do consumo como uma solução possível. E digo possível porque é um tema que desconheço. O senhor acredita nisso? Não, em princípio não creio, digo a verdade. Não profundicei nesse assunto. Não, em princípio não acredito. Para dizer a verdade, ainda não aprofundei muito sobre o assunto. Mas parece-me que é como, vou dar um exemplo guarango de mãos, como com o filho que bate na mãe e, para resolver o problema, vamos mudar o chicote para que não seja tão prejudicial e vamos dar-lhe um chicote mais leve, mais suave. Estas são coisas de destruição. O problema das drogas é a destruição da pessoa, da mentalidade. A pessoa se destrói a si mesma. É autodestruição. ¿Te destruís? É autodestruição. Las últimas 2 preguntas. La primera es muy humana, si alguna vez llora. Santo Padre, ainda 2 últimas perguntas. A primeira é muito humana. Se chora algumas vezes e se chora, quando foi a última vez que lembra ter chorado? O Papa responde sim. De vez em quando eu choro às escondidas. Uma vez em público e não consegui me conter, foi por causa da guerra. Eu estava fazendo um discurso e me veio, eu não consegui me conter, mas às escondidas. Que os psiquiatras interpretem, eu não me interpreto. Às vezes tenho este tipo de expressão sozinho. Esse tipo de expressão solo. Yo vi la final de fútbol. Yo no estoy viviendo en Argentina, estoy viviendo en los Estados Unidos, pero viajé. Santo Padre, eu vi a final da Copa. Não estou vivendo na Argentina, estou vivendo nos Estados Unidos. Mas viajei especialmente porque queria ver se a Argentina ganhasse esse festejo. E foi um momento maravilhoso de catarse em uma sociedade muito sofredora. Quando falo com amigos, às vezes ouço,
E muitas pessoas dizem que algo semelhante poderia acontecer se o Papa Francisco visitasse a Argentina. O senhor pensa nisso? Sonha com isso? Será que teremos essa possibilidade? Pensé nisso, estava planeado em dezembro del 17. Pensei sobre isso. Estava planejado para dezembro de 2017 e se iria primeiro ao Chile, depois à Argentina e ao Uruguai. Esse era o plano. Mas o que aconteceu? Que Michelle Bachelet estava terminando seu governo e as eleições estavam precisamente em torno dessa época. Então tivemos que mudar o Chile para dezembro e depois ir para a Argentina e o Uruguai em janeiro. Em janeiro você não consegue encontrar nem o gato, viu? Então o programa foi mudado e fizemos o Chile e o Peru. E a Argentina e o Uruguai foram deixados para depois. E esse depois é o que estamos esperando da conjuntura. Não há recusa de ir. Não, de forma alguma. A viagem esteve planejada. Estou aberto a essa possibilidade. ¿De qué dependería eso? Miles de factores, miles de factores. ¿Te puedo pedir 2 o 3? E do que isso dependeria? O Papa responde: milhares de fatores, milhares de fatores. Posso pedir 2 ou 3? O Papa continua. Primeiro, a vontade de eu ir. Creio que isso exista. Em segundo lugar, a conjuntura sociopolítica. Às vezes, a visita de um Papa pode ser usada em todos os lugares. Ela não deve ser usada nem para um lado, nem para o outro. Santo Padre, poderia realizar-se depois de uma eleição? Poderia ser. Depois de uma eleição, certamente sim. É por isso que, em tempo de eleição, não se faz viagens a países, para evitar que a presença seja usada pelo partido no poder para a reeleição ou algo parecido. Eu quero ir à Argentina, quero, porém... Pero ciertamente estuvo planeado y si no se fue por el mes ya. Primero y principal agradecido por el tiempo que me ha dedicado. Gracias a usted por la paciencia de escuchar a un cura. No, es un enorme placer. Recen por mí, por favor. Muchas gracias. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.